internautas que acessam e me seguem pelo blog da Cris. Estamos hoje gravando a nossa segunda edição do Papo de Fé. Vamos receber e conversar, edificar vocês com a palavra do Senhor. Recebendo aqui no estúdio conosco a pastora Ana. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e vamos tratar de assuntos muito interessantes, que é a palavra de Deus. Lembrando que o primeiro vídeo foi bem acessado. Isso mesmo. E as pessoas disseram, né, que foram edificadas, e isso nos incentiva, né, a estar fazendo mais uma edição. E o assunto de hoje nós vamos falar de recomeçar. Recomeço. Quantas vezes nós estamos aí, né, desanimados, com a alma abatida, cansada, esperando aquela fé, aquela palavra do Senhor para que nós possamos nos levantar, né, pastor? E aí, qual é a palavra que a senhora trouxe aí para que o povo que está nos acessando possa realmente recomeçar na vida o que parou? Olha, a mensagem de hoje ela foi inspirada num grande homem de Deus chamado Davi. Está descrito na palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, fala de um episódio que aconteceu com Davi. Ele, vindo da guerra, voltando, ele tinha feito as pazes com o rei dos filisteus e andou cerca de 145 quilômetros, estava cansado, ele e seus homens. Quando chegaram à cidade chamada Ziclag, né, a cidade de Davi, quando ele chegou, estava a cidade queimada, tinha sido saqueada, né, tinha levado as mulheres, as crianças, então ele estava diante do caos, diante do desespero. Então, assim, para Davi, aquilo foi um impacto muito grande para os seus homens, né? E aqui na palavra de Deus, eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 30, que diz o seguinte: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Ou seja, foi uma situação de caos, uma situação de desespero. Diante dessas situações, qual a reação nossa? A reação é de choro. E o inimigo sempre quer realmente atrapalhar a nossa vida, né, pastora? Para ver, quantas vezes nós temos sonhos frustrados, nossos poços entulhados, como fala a palavra do Senhor, e nós temos que buscar com a nossa fé para nos edificar e através disso aí nos levantar, não é isso? Exatamente. E o que acontece com Davi? Davi, ele nos surpreende com a atitude, né? E nós somos facilmente, assim, identificados com Davi diante dessas situações. Porque quando a nossa Ziclag, seja ela qual for, pode ser um filho nas drogas, pode ser um abandono, pode ser uma situação financeira, uma porta de emprego que não se abre, inúmeras dificuldades, uma enfermidade, diante de uma situação que a nossa Ziclag é invadida, que é saqueada ou atacada, a nossa posição é a mesma de Davi, chorar. A palavra nos fala, acredito que no versículo 8 é isso, que Davi clamou ao Senhor, né? Uhum. Naquele momento de desespero, ele realmente buscou com intensidade, ele se fortaleceu com Deus para que ele pudesse continuar e recomeçar na cidade, né, pastor? Exatamente, até ele foi assim, ameaçado até, né? Os homens pegaram pedras para atacar nele, dizendo que ele era o culpado. Então, diante de uma situação como essa, o normal para algumas pessoas é ir para a depressão, se desesperar. Mas Davi, a Bíblia diz, inclusive eu faço questão de ler esse versículo, que diz o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no seu Deus. Nossa, que polêmico, né? Imagina quantas vezes nós estamos com problema na vida e muitos pensam, né? O inimigo usa para que eles tentam realmente um suicídio, tente tirar a vida, tente realmente ficar envergonhado. E a palavra de Deus nos garante que envergonhados e confundidos ficarão os nossos inimigos, né, pastor? Aleluia. Foi o que aconteceu com Davi nesse momento. Né? Mas ele teve uma atitude de fé, porque ele olhou para o seu Deus. E Deus, ele espera de nós uma posição como essa, diante da dor, diante da perda, né? Diante de um divórcio, diante de uma traição, diante de um abandono.
né? Quando o seu sonho se frustra, Deus, ele requer daquele que é dele, que tome uma atitude de fé. Quando diz que eu sou fraca, então eu sou forte. Eu sou forte. Lá em Efésios 6, o capítulo 6, o versículo 10, diz assim: revesti-vos do Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Né? A recomendação de Deus para a nossa vida é que nós nos levantemos, assim como Davi. Não é fácil. Não é fácil, porque isso requer uma atitude de fé. Se eu creio no Deus que eu sirvo. E a fé vem por ouvir a palavra, né? Ouvir. E muitas vezes a gente pensa assim, não, vou ficar em casa, vou ficar descansando, não vou para a igreja hoje não vou ouvir ninguém hoje não, né? Não estou afim de ouvir um vídeo, uma música, um louvor. Não quero louvar. E é aí que mora o perigo, que o inimigo vem e toma nossas almas, né, pastora? Porque o que a Bíblia fala? O Senhor diz assim, na sua palavra, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então, se a palavra está dizendo que eu sou vencedora, eu tenho que entender que eu tenho um inimigo real. Eu estou numa batalha, né? E a Bíblia diz que a arma que vence o mundo é a nossa fé. Exato. E eu separei aqui, pastora, no Salmo 119, versículo 81, falando de recomeçar, né? Esse versículo me tocou realmente, eu quero ler para vocês. E diz o seguinte: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Tremendo, né, pastor? Tremendo. A questão da confiança. Se você confia em alguém, você não desconfia. E quanto mais em Deus, que diz que vela para cumprir sua palavra. E a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor não ficarão envergonhados. Renovam suas forças. Renovam suas forças, sobem como a águia. Né? É muito forte, né? É muito forte, porque o que é cômodo, o que é fácil, Cris, é você se prostrar. O que é fácil diante de um problema grave é você perder as forças. Isso é até previsível, porque humanamente nós somos fragilizados, nós não estamos preparados, não fomos criados para sofrer. Na verdade, a gente tem que se posicionar, né, no mundo espiritual, combatendo isso tudo, né? Então, quando a gente coloca aí as nossas armas espirituais e começa a orar, a buscar o Senhor, a louvar, a engrandecer o nome dele, com certeza nós vamos ser mais que vencedores. Exatamente, e é só assim. Não tem outro jeito de você se levantar diante de uma tragédia, diante de uma dor que é maior que as suas forças, diante de um inimigo que é maior que você. Então, o único jeito de você se levantar nessa situação é se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, é tomando as armas da luz, da justiça, é avançando sempre, é vencendo a injustiça. Crendo no impossível, né? Diante do impossível. Só Deus faz o impossível. Só Deus faz o impossível. Uma coisa, Cris, que nós temos que aprender, que muitas vezes a gente fica lamentando o que foi perdido. A gente fica sentindo o peso da injustiça. Ah, porque fulano foi injusto comigo, porque eu acreditei, porque eu fui enganado. Olha, nós temos que aprender a vencer esse peso de injustiça. Temos que passar por cima da injustiça e avançar. Mas com isso, como que a gente faz isso? Sendo revestido em Deus. Com as armas espirituais, armas né? espirituais. Tomando todas as armaduras que está aí em Efésios 6, para todo mundo ler. E fazendo isso que vocês estão fazendo, se edificando na palavra do Senhor. Ouvindo os vídeos, acessando o blog, né? E buscando aí o que há de melhor para se edificar, porque a palavra de Deus cura, salva e liberta, né, pastor? Glórias a Deus por isso. E é bom que tenha, né, um tempo diário, assim, para ter essa comunhão, para estar lendo a palavra de Deus, porque nós estamos numa geração de crentes fast food, né, que é tudo preparado, que é tudo passa o dia inteiro no Facebook, né? Aí depois vai assistir televisão e quer resultado de vida de oração sem ter vida de oração. Então, eu acho que tem que ter essa qualidade, tem que ter essa devocional. É importante que a pessoa desenvolva essa devocional, esse tempo de qualidade com o Senhor. E eu acredito que a partir disso, a partir dessa comunhão com Deus, desse fortalecimento, é que vem a vitória. Essa segunda edição de hoje, ela é forte, poderosa.
se a gente conseguir juntar a primeira que nós falamos aí sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. E você buscar realmente em Deus que essa fonte maravilhosa de águas limpas, puras, transparentes, com certeza você vai ver a melhora do Senhor na sua vida. E quem não tem aí uma congregação ainda, né, pastora, que procura uma igreja. Não é verdade é importante congregar, né? As pessoas criticam muito essa questão de igreja, né? A gente sabe que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo, mas o que está no mundo fala mal de igreja. Só que a gente tem... Eu estava conversando com um amigo e ele dizendo assim, que, sobre essa perspectiva de igreja, que o pescador, ele se junta com o pescador. Aquele que bebe... Fala a mesma língua. Fala a mesma língua. Aquele que entende nos mistérios de Deus. Então, aquele que bebe procura outros que bebem. E aqueles que são do Senhor, eles procuram outros que são do Senhor, porque são edificados mutuamente. E aqueles que buscam mais, que têm mais conhecimento, vai edificando a vida dos outros. Então, é importante, sim, congregar. Existe uma cultura aí que não precisa, eu sou edificada em casa. Não, é necessário que se junte com os irmãos. É a brasinha perto da outra brasinha que aquece, que vira um fogaréu, né? Então, eu quero agradecer, pastora, por essa segunda edição. Meu muito obrigada, é um prazer, assim. A senhora é luz no nosso blog, né? Obrigada. Quero agradecer de coração e dizer para vocês que é isso aí. Semana que vem nós vamos gravar a terceira edição do blog da Cris aí no Papo de Fé. Se liga!